Bom dia! Vamos continuar conjuntos, funções, relações. E na última aula, só para lembrar o que aconteceu, a gente definiu finalmente essas operações unárias. Tecnicamente, com a definição que falei de operação, não faria sentido de chamar essas de operações unárias, porque... Por quê? Alguém consegue ver por quê? Como é? Porque com a terminologia que a gente estabeleceu do que significa operação enária, não faz sentido chamar nenhuma dessas aqui de operação unária. Para responder, preciso lembrar o que a gente concordou sobre... Sim, já tem uma ideia, Felipe? O que é? Porque ela faz o quê? Sim, exatamente. Se eu lembrar aqui o que aconteceu, a gente concordou que quando fala operação unária em algum tipo, significa essa coisa. Agora, se eu relaxar... Cadê isso? Estou procurando achar... Cheguei na primeira aula, não estou achando. Ah, estava na álgebra, eu acho. Pronto. Certo. Então, eu estou falando que seria operação enária num certo tipo. Então, se eu falar operação enária, em qual tipo seria essa uma operação unária? O PowerShell, por exemplo. Não tem um tipo sobre o qual ela seria uma operação unária, mas se eu relaxar essa parte, a parte de doar, ou sei lá, nos inteiros, blá blá, ok, eu posso chamar ela de operação unária no sentido de ela recebe um argumento, ok? E a gente definiu três dessas, que foi o PowerShell da união e a interseção. E tem bastante exercícios para fazer, para praticar com essas coisas. E antes de continuar com aquele papo que a gente começou no fim da última aula sobre tuplas, eu quero deixar isso para deixar isso para daqui a pouco. Então, sim. Então, quero voltar aqui nessas três operações que faltou definir. A gente só definiu aqui uma dessas, que foi o power set. Então, vamos lá ver como seria a, a definição das outras duas, que era como para vocês fazer em casa. Eu vi umas tentativas, mas não acho que fechou o assunto ainda no Zulip, então bora ver aqui, porque vou precisar isso. Não tem como esperar. Ideias. Mãos. Como definir a união? Então vamos lá. Alguém? A união unária, no caso. Sim, Yasmin? Existe? Acabou? Não. Ok. Fale. Existe. Não, calma, não. Não tem como começar existe, porque essa coisa vai acabar sendo uma proposição. A gente precisa de uma definição, certo? Ou não? Sim, sim. Ok. Vamos lá. Como você vai definir a união? A pertence à união Muito bem. de X. Pertence à união. Estou definindo o que significaria a união. Agora, em vez de usar X, eu vou começar a fazer uma ferramenta comum, que eu já mencionei, mas não fiz ainda. Usar uma versão um pouco mais chique da mesma letra, só para lembrar que essa coisa vai ser feita como... Vai ser uma coleção de coisas tipo dessa coisa. Estou levando um pouco o nível de, sei lá, de burguesia dessa letra, ok? Então vamos lá. O que seria? Isso pertence a isso e somente sim? Existe. Existe, aham. X. Não sei mais. Ok, um segundo, porque eu já tenho um probleminha com essa conversão que acabei de fazer. Alguém consegue me ajudar aqui? Qual é o probleminha? Sim, Breno? O A não vai ser um conjunto, aí tô precisando de três níveis, certo? Então esse azão aqui, eu vou usar azinho, ok? Acho que agora vai... Aí existe uma razão. Existe um azão, muito bem. Tá o quê? Continua? Esse azão pertence ao... Ou aquele gráfico, certo? Aquele gráfico. Existe um A aqui, tá o que o quê?
a razão. Muito bem. Agora quero cobrar para ver que todo mundo entende esse açúcar estático. O que isso significa mesmo? Se eu desaçucarizar. Por que eu estou falando que aqui tem açúcar? Porque essa coisa não é uma existe coisa tal que blá. Existe coisa dentro de um conjunto tal que blá. Então queria saber o que significa. Como posso traduzir isso? Alguém? Felipe? Uhum. Brigas ou apoios? Todo mundo aqui? Qual o problema com isso? Olha, vamos tentar não tentar lembrar para chutar, porque a gente vai esquecer, a gente vai acabar errando. Aqui, sobre esse bichinho, esse bichinho aqui, o que no final das contas eu vou saber? Se eu sei toda essa coisa, o que eu vou acabar sabendo sobre esse A? E o que mais? Que essa ação pertence ao Aham, a caligráfico. exatamente. Qual o problema então? A maneira que você traduziu, talvez eu não sei nada sobre esse A. Porque se esse A aqui nem pertence nessa coisa caligráfica, a proposição que você entrou aqui é válida. Se o A caligráfico é vazio, por exemplo, isso é válido. Se o A caligráfico era esse conjuntinho aqui, e eu estou considerando esse conjunto, 3, ele já satisfaz essa parte. Na verdade, desculpa, ele não satisfaz essa parte, e pelo fato que não satisfaz essa parte, a implicação é válida. Porque a implicação é uma coisa que promete coisa sobre esse A, promete essa coisa apenas caso que o A pertence no A caligráfico. Se o Azão não pertence ao caligráfico, está de boas. E não o que eu quero. No coração aqui, Yasmine falou bem, sobre esse A aqui, eu sei duas coisas. As duas coisas. Ok? Então, o que eu preciso fazer aqui? Tá. Vou enfatizar isso de outra maneira. I. Ok? Existe um A que tem duas propriedades. Primeiramente, é um dos membros do A caligráfico. E, segundamente, o Azinho pertence a ele. Ok? Tem duas coisas que você... Não uma implicação. Ok, vamos lá. E no coração, como eu ia escrever essa coisa? A união do A caligráfico, no final das contas, seriam todos sozinhos. Que pertencem. O que eu escrevi aqui? Pertencem, tá certo, né? Como é? Ok, estava observando que tem um problema aqui. Pertencem, obrigado, pertencem. A algum, eu vou escrever assim, sem comentários, a algum dos membros de A. Vamos lá, essa seria como vou ver isso no coração. E uma maneira de ver isso, olhando para o exemplo, praticamente a União, ok, isso é muito gambiarra para ver isso, praticamente a União apagou esse nível de chaves aqui. Deixou o resto, deixou ou dois, ou três, ou cinco e o sete, pegou todos esses caras. Okay? Vamos lá. A próxima, quem quer tentar definir aqui? E o que faltou aqui? Ok, certo. Não, Yasmin, de novo, sim, André, bora. Não, não. Fiquei, fale. A pertence à interseção Você precisa me ajudar agora com, porque tudo aqui é A, certo? Eu quero saber qual é a letra. Azinho, ok? pertence à interseção zona A caligráfico. Muito bem. Aham. Ok, essa é a definição aqui. Estou definindo essa coisa aqui. Aham. Para todo razão, 7 de alfa.
Ok, não, peraí. Vamos seguir essa açúcar que é mais legal? Para todo azão, aham. Para toda azão pertencente à caligrafo. Aham, Azinho pertence a azão. muito bem. E agora, queria uma tradução desse açúcar sintático, desse açucarizar. Isso seria o quê, André? Todo azão. Para todo azão. Azão pertence a caligrafo. Aham, E azinho pertence a azão. vamos ver. E azinho. Ok. Dúvidas? Brigas? Ok, estamos dormindo, vamos acordar. Se eu pegar assim, no jeito que o André está falando, significa que para todo azinho, para todo A, desculpa, tu está afirmando duas coisas. Primeiramente, tu está afirmando que todos os As são membros do A caligráfico. E ainda mais sobre cada A, além de alegar que todo A pertence ao aligráfico, você está alegando que o Azinho pertence a todo A. Então, se eu aplicar essa coisa aqui, por exemplo, estou considerando o A, vamos dizer que o A seria um set de int, ok? Para seguir o meu exemplo. Cadê meu exemplo? Não quero inventar novo, quero pegar o mesmo. Pronto, essa coisa aqui. Copiei. É importante entender qual é o problema aqui. Tudo bem, mas... Paste. Ok, vamos lá. Essa interseção, quero saber qual o conjunto é. Segundo o que a gente está achando aqui, o 2 e o 3 deveriam fazer parte. Então, pelo exemplo, eu sei que tanto o 2 quanto o 3 fazem parte disso. Bora testar um dos dois. Bora testar o 2. Então, quero testar se o 2 pertence a essa interseção. Ok? Eu sei qual a resposta que eu preciso achar. O que eu preciso achar como resposta? Que pertence. Sim, ok? Mas, vamos lá. Qual seria o próximo passo para fazer aqui? Verificar se em cada um dos subconjuntos o 2 pertence a ele. Espera aí, um segundo. 2 pertence aqui. Qual seria o próximo passo para ver se isso é válido ou não? Não, um segundo. De onde você está tirando isso? Do coração. Eu espero. Não, mas não. Um segundo. A gente já entendeu que no nosso coração a gente entende o que significa isso. Eu não estou fazendo a mesma pergunta que fiz na outra aula. Quero testar a definição que está na mesa, que é essa aqui, para ver se ela concorda com o meu coração, porque eu já sei que no meu coração a resposta disso é essa coisa. Então, temos uma definição na mesa, precisamos ver se ela concorda pelo menos com o nosso coração. Se não, significa que a definição não definiu o que ela deveria definir. Okay? Porque já temos uma ideia sobre o que queremos definir aqui. Não é, bora definir uma coisa doida desse tipo aqui. Porque ela compilou, ela definiu algo. Tá? Eu quero ver só o que ela definiu mesmo. Então, vamos lá. O que preciso fazer agora? Vejam que o A aqui é esse tipo de coisa. Esquecem a parte de tuplas. Eu vou arrumar isso. Então, o que eu vou fazer para decidir se o 2 pertence aqui? Os 2 pertencem a cada um dos 7. Não. Porque você está considerando o teu coração e o coração de Fabrício e tudo mais. Como que eu vou decidir se a definição é boa se, para responder nessa pergunta, nem vou olhar para a definição, vou consultar minha intuição novamente? Como é? Mas a definição é para todo azão, que azão, se azão pertence ao Peraí, um segundo. A definição que eu tenho, eu vou copiar para cá. É essa. Ok? Sim, não então, a coisa que eu preciso fazer, não vou perguntar mais, vou falar a resposta, é traduzir o que isso significa, porque, olha, essa coisa aqui foi definida para significar isso.
E eu tenho essa coisa aqui. Eu tenho uma coisinha, esse A, pertence na interseção, esse aqui, o A caligráfico. Ok? Então, essa coisa significa o quê? Alguém agora? Tá aqui, na mesma tela, nem preciso subir. André. É que para a tonazão Muito bem. De qual tipo? é do set de alfa. Muito bem. Não o alfa, aqui eu sei qual é. Esse azão vai pertencer, Aqui é set inteiro, tá? Ok? esse azão vai pertencer à interseção desse conjunto todo. Razão. Onde você viu a interseção aqui? Não, esse azão vai pertencer ao caligráfico, então, só. Ok? Não sei onde você está olhando, você deveria estar olhando aqui. Certo? E aqui não tem interseção, esse é o meu ponto. Ok. O azão pertence a... Que o A caligráfico é quem? Ok. Vou copiar esse conjunto aqui. Pronto. Opa, segundo. Queria copiar mesmo. Está aqui. Aham. Continua. E 2 pertence ao azão. E 2, muito bem, pertence ao azão. E eu já sei que essa coisa aqui deveria ser válida. Tá? Porque eu já roubei no meu coração, consultei, eu sei que esse conjuntinho é o 2, 3, escrevi isso algum canto aqui, pronto. É o 2, 3, então eu sei que o 2 deve pertencer na interseção. Ele pertence? Segundo essa definição? Sempre pertence. Pertence? Segundo essa definição, Ok. Para pertencer significa que essa coisa aqui é válida. Ok? É válido, você está alegando que é válido, que para todo conjunto de inteiros, duas coisas acontecem. Primeiramente, segundamente, o 2 pertence ao azão. E ainda mais, qualquer subconjunto de inteiros é um desses três aqui. Nem a primeira parte é válida, nem a segunda, e nem precisaria as duas serem válidas para falar que é inválido. Bastaria achar uma das duas. A mais fácil seria essa aqui. Basta achar um conjunto aqui dentro que não satisfaz isso ou que não satisfaz isso e eu já sei que é inválido. E qual é um exemplo aqui, um razão que serve para isso? conjunto só com Pronto. Poderia ser o vazio de inteiros, poderia ser o conjuntinho só de um, poderia ser os próprios inteiros. Não, não. Por que não? Porque ele não satisfaz essa coisa. Nem esse cara é o conjunto de todos os inteiros, nem esse cara é o conjunto de todos os inteiros, nem esse cara. Ok? Somos convencidos que essa definição está errada? Ok. Pergunta é como arrumar e qual foi o erro aqui. Aham. Ok. Então, então erramos aqui tanto na primeira tentativa aqui, que era o botamos implicar, não implicar, tanto na primeira tentativa aqui, que botamos isso, não é isso, a coisa certa é implicar. Por quê? Porque agora tá falando a coisa que eu queria. Tá falando que para qualquer subconjunto de inteiros, vamos dizer no meu exemplo, A, o seguinte é válido. Se por acaso esse A é um dos meus, então o Azinho pertence nele. E se não é, tô nem aí. E exatamente o que eu queria falar, porque no coração, no final das contas, isso deveria significar o quê? Não sei onde vou escrever isso. O que eu preciso mudar aqui? Então, Ok, vou precisar pouco espaço aqui. Acho que dá assim, ok? Então, o que eu preciso mudar aqui na frase do coração para o algum vai precisar, ok? todos. Pertencem a todos. A todos os membros de A. Ok. Exclamação ficou feio. Pronto. Ok? Eu vou deixar algum canto aqui, vou botar essa coisa para lembrar qual era o problema disso aqui. Ok? Dúvidas? Sim. Igor. essa ambiguidade não deveria impedir de eu usar esse assunto citado, não. Eu preciso decidir depois. Peraí.
Não tem ambiguidade. Onde você vê ambiguidade? Quando você é melhor para lá, falar que mas eu estou focando que eu tive que decidir qual funcionava e qual não. Um segundo. No final das contas, você precisa definir o que isso significa, certo? Não faz sentido permitir você falar, significa, sei lá, isso. É muito humano, vamos dizer assim. Mas essa é a ideia que você tem. E a pergunta é como podemos descrever essa ideia com a formalização que temos de lógica, vamos dizer assim. Para ficar claro para todo mundo o que significa essa parte. Então, essa coisa continua não sendo uma fórmula assim das oficiais. Se eu permitir usar essa e você tentar escrever essa, ok, seria válido apenas se você sabe o que essa coisa que você está escrevendo significa. No final das contas, ela significa isso. Ela significa isso, certo? Então, se quando você está tentando traduzir isso, você errar e falar que significa isso, é porque você de fato está definindo essa coisa de uma maneira errada. Agora, faz sentido usar o açúcar porque isso fica mais perto do nosso coração. Então, quando eu vou falar existe uma blá blá, eu quero saber como vou tratar essa coisa. No final das contas, esse é o meu objetivo aqui. Preciso elaborar a parte formal para não me permitir errar. Então, eu quero saber no final das contas se uma coisa dessas cair nos meus dados, como que eu vou usar? E se uma coisa dessas é o meu alvo, como que eu vou demonstrar? E como essa coisa não tem algo especial, ela apenas significa essa, eu preciso saber qual das duas é aqui, porque são proposições diferentes. Então, no final das contas, os meus dados vão aparecer coisas como essa, e nos meus alvos também. Então, preciso saber o que essas coisas significam. Certo? Então, não faz sentido falar, vou traduzir isso assim, porque eu falar, ok, como eu ataco isso? Como eu defendo isso, certo? Como eu ataco ou como eu uso essa coisa? Por isso, preciso trazer elas para aquela limitada forma que temos, porque supostamente a gente já aprendeu como usar e como demonstrar a partir dessas poucas coisas que a gente viu desde FMC1, igualdade, estou esquecendo algo aqui, a disjunção, eu acho que acabou, certo? Então, a gente quer um núcleo pequeno de lógica em termos de qual podemos definir todo o resto. Não queria inventar agora, qual vai ser a regra de atacar isso e qual vai ser a regra de usar isso. Isso foi reduzido para essa coisa que já sabemos o que é. Dúvidas? Não, ok. Então vamos continuar agora sobre as tuplas, que em algum certo sentido tem uma semelhança assim com conjuntos, mas tem umas diferenças bem importantes que são aparentes a partir da imagem que temos aqui como black box. A semelhança é que uma tupla, posso pensar que ela é uma coleçãozinha de coisas também. Ela tem uns certos elementos, eu vou evitar essa palavra, vou usar elementos sobre conjuntos, vou usar, sei lá, componentes talvez, ou integrantes de uma tupla. E a diferença é meio óbvia pelo que eu tenho escrito aqui, que as perguntas que eu faço se eu tenho uma tupla e as perguntas que eu faço se eu tenho um conjunto são diferentes, a interface é diferente. A interface que temos para um conjunto, a gente viu que é essa aqui. Bota coisinhas aqui do tipo correto e ele vai responder se aceita ou não aceita. Enquanto aqui, as perguntas que eu faço numa tupla, se eu tenho uma tupla, então aqui o A é set de alfa, e aqui eu vou botar alfazinhos para perguntar. E se botar uma coisa que não é alfa, nem vou receber nenhuma resposta, vai ser um type error. Não vai acertar no sentido de não, esse bichinho não pertence a mim, a própria pergunta vai ser type error. Enquanto as perguntas que eu posso fazer se eu tenho uma tuplinha, do tipo alfa cross beta, são duas. Posso perguntar, qual é o teu primeiro membro? Ou posso perguntar, qual é o teu segundo membro? Eu já sei a tipagem, os tipos dessas respostas. Essa coisa vai ter tipo alfa e essa coisa vai ter tipo beta. Ok? Dúvidas? Nenhuma. Ok, tá. Como eu falei, temos um bocado de notações aqui. Eu escrevi umas. E talvez trabalhando mais a gente vai escrever mais. E dependendo do contexto, umas podem acabar sendo mais legíveis, mais indicativas e tudo mais. Normalmente em programação, quando você trabalha com tuplas, com esse tipo de produtos,
praticamente nunca vai ser, quase nunca vai ser uma opção boa esses nomes, ou left ou right. Ok, tem casos onde vão acabar sendo, mas vai ser raro. Normalmente, aqui você quer dar os nomes bons, que indicam qual o papel desse cara aqui. Por exemplo, talvez você tenha um string, sei lá, cross int, mas você está vendo isso como uma representação de um nome de uma pessoa e uma idade, sei lá o que é. Então, as projeções que você vai ter, você não vai perguntar da pessoa ponto 1, da pessoa ponto 2, você vai querer perguntar da pessoa o name e da pessoa, sei lá, o age. E agora você tem nomes bons para suas projeções, ok? Mas estamos estudando a parte teórica de tuplas e quero ficar numa maneira que serve para tudo. Não faz sentido falar que eu vou usar, sei lá, age e name aqui, essas projeções, ok? Dúvidas? Tinha uma dúvida, sim ou não? Ok, tá bom. Então, aqui já escrevi... sim, Débora. Qual a função de quem? Uma tupla? Se você visualizar a tupla como um black box, uma maneira para visualizar isso é como, sei lá, uma máquina, um black box, certo? Onde tem aqui dois caminhos, e a única coisa que você pode fazer é olhar no primeiro caminho e no segundo caminho. E a promessa dela é que no primeiro caminho o que sai é uma coisa do tipo alfa, e o que sai aqui é uma outra coisa do tipo beta. Sempre, peraí, mais uma coisa que não falei até agora, eu acho, porque esqueci. Sempre nesses desenhos de black box, eu proíbo a máquina, fazendo a mesma pergunta, responder de maneira diferente. Ok, isso deveria ser... como é? Eu esqueci de falar tanto nos conjuntos quanto nas funções também. Porque é uma máquina, posso visualizar uma máquina, sei lá, como um conjunto, o black box, onde eu vou perguntar se o 3 pertence a ele, eu vou falar não. Eu vou perguntar novamente, será que o 3 pertence a ele? Ele vai falar, agora sim. Certo? Isso não pode acontecer. Todas as máquinas que a gente está escrevendo aqui como ferramentas para nos ajudar a entender os conceitos são deterministas, como a gente fala. Não tem indeterminismo, talvez a palavra em português, não sei. Não tem essa coisa de poder mudar de ideia. Por isso que não faz sentido falar, eu vou dar para essa função 5 tantas vezes até eu ver o resultado que eu quero. Faz sentido nenhum, porque o f de 5 vai ser sempre igual ao f de 5. Isso não é válido sobre as funções mais padrão em linguagens de programação mais comuns, que vocês já trabalharam. E isso quebra uma das regras mais fundamentais de igualdade, porque a igualdade nem é reflexiva se eu permitir essa doideira acontecer, porque agora, talvez, essa vez que eu vou pedir a f dar um resultado para o 5, ela vai falar 42, e agora talvez ela vai falar 0, então eu teria que 42 igual a 0. Então, cuidado, é bem ruim que a gente usa, a galera, vamos dizer, dessas linguagens, usa a palavra função para isso, já que quando a gente fala de função em matemática, é implícito que ela não pode mudar de ideia. Tá? Exemplo bem concreto disso, chame Arand. E pergunte se Arand é igual a ela mesma. E em C, isso não vai ser satisfeito. Ok? Tá. Pode acabar sendo satisfeito com muita sorte uma vez que você vai chamar isso, mas normalmente não vai ser satisfeito. Ok? Então, uma coisa, obrigado pela pergunta, porque percebi agora que eu tinha esquecido de falar essa coisa, de estamos trabalhando com tudo, todas as máquinas aqui são deterministas, não podemos mudar de ideia. Então, eu roubei a tua pergunta e agora devolvo o microfone. Tá? Sempre vai sair, cada vez que você vai olhar nesse cabo, você vai receber, você não sabe apenas que você vai receber um alfa, você sabe que vai ser o mesmo alfa. E como a gente denota esse alfa? Assim, ok? E agora, essa regra que eu escrevi aqui é como que eu posso construir bichinhos desse tipo, de alfa cross beta. E para construir uma coisa de alfa cross beta, eu preciso ter nas minhas mãos um azinho e um bezinho. Um azinho de tipo alfa e um bezinho de tipo beta. E vou denotar assim, eu poderia ter outra notação, não sei, um bocado de notações. Vamos acabar usando essa para denotar essa tupla que estou construindo aqui. Aqui é a tupla onde seu primeiro componente é o azinho e o segundo componente é o bezinho. Ok? Na mesma maneira que quando defini os conjuntos e as funções, eu dei umas equações que nos permitem computar coisas.
Vamos lembrar isso. Aconteceu com uma cor amarela, lembro dessa coisa. Aqui, pronto. Aqui eu falei como que podemos calcular com funções. Aqui eu tenho uma função. Foi construída a partir do construtor dela, essa função. E eu estou falando como que eu posso usar essa função. Porque se eu ficar preso a apenas construir bichinhos que eu não sei como usar, esses bichinhos com certeza são completamente inúteis. Ok? Então, vou querer uma maneira de usar as coisas que foram construídas. E aqui estou falando como usar funções. Pega essa função, que você construiu assim com esse lambda, e use assim, com a interface que ela tem para ser usada. E eu falei qual vai ser o resultado disso. Ela vai fazer essa coisa aqui. Ela vai virar o 3 mais 2. Ok? A mesma coisa eu fiz nos conjuntos. Como que eu vou usar esse conjunto? Eu sei como construir, preciso saber como usar, ok? Eu construí esse conjuntinho aqui. E agora eu preciso saber como que eu uso esse cara. Para usar esse cara, eu preciso fazer uma pergunta a ele, pegar um xzinho do tipo certo e perguntar se ele pertence. E qual o resultado dessa pergunta? Isso calcula e vai para o φ de x. Foi reduzido para cá. Então aqui é praticamente como eu calculo as coisas com... Esse Vita representa esse tipo de ideia. De usar as coisas que eu construí para fazer cálculos, ok? E eu tenho uma regra aqui sobre como calcular usando conjuntos. Eu tenho essa regra aqui, como calcular usando me ajuda em funções. Você construiu uma função aqui e agora quer usar ela. Você construiu um conjunto aqui e agora você quer usar ele, ok? E a mesma coisa preciso falar aqui. Essa parte está sendo mais curta agora porque é o terceiro tipo que a gente está vendo, então espero que não preciso motivar tanto essa coisinha. Vou escrever aqui já o Vita. E eu vou consultar vocês sobre qual equação eu vou precisar escrever. Tem uma coisa bem diferente agora nas tuplas, não tão diferente, estou exagerando, mas tanto nas funções quanto nos conjuntos, a interface era uma pergunta que eu poderia fazer. Qual a maneira que eu uso funções? Eu boto a função no lado de algo, ok? Qual a maneira que eu uso o conjunto? Eu pergunto ao conjunto se algo pertence a ele. Aqui eu tenho claramente duas perguntas que eu posso fazer. Extrair o primeiro componente e extrair o segundo componente. Essas são ideias. Então a pergunta é: quantas equações vou ter? Equação, estou falando aqui, essas setinhas amarelas, tá? Posso visualizar elas como equações, posso visualizar elas como coisas direcionadas de substituir uma coisa por outra. Estou falando quantas... Aqui tem uma regra. Essa regra aqui era o Vita para as funções. Essa regra aqui era o Vita para os conjuntos. Pergunta é, então, quantas setinhas vou ter aqui? Duas, exatamente, porque eu tenho duas perguntas que eu posso fazer, uma coisa que eu vou construir, e eu preciso determinar como que a coisa construo responde para cada uma dessas perguntas. Então, vamos construir uma tuplinha. Aqui uma tuplinha. E agora eu vou fazer as duas perguntas que eu posso fazer a ela. Qual a primeira? Não, a primeira pergunta que eu posso fazer é: me dê teu componente esquerdo. E a segunda pergunta que eu posso fazer é: me dê teu componente direito. Novamente, se vocês preferem ponto 1, ponto 2, tanto faz, eu vou escrever agora o pontinho aqui no meio e o L. Notação não. Fique consistente dentro do contexto, escolha a melhor coisa, está tudo certo. Então, mas aqui como eu usei essa no segundo, aqui amarelo era certo, quero ficar consistente com minhas cores também. Amarelo era isso, ok, amarelo era isso, ok. Beleza, então vamos lá. A ideia é... Pronto. Ok, então essa coisa vai calcular um passo Vita. E qual seria o resultado dessa pergunta? Nada profundo, espero. E se eu perguntar qual é o resultado dessa coisa, vai ser B. Okay? Parece meio trivial, talvez, mas eu preciso estabelecer isso, porque se não estabelecer isso, eu não vou saber, se aparecer um cálculo meu, essa expressão, eu não vou saber qual é. Eu estou introduzindo agora um novo tipo de tuplas. Beleza que tenho essa experiência programando de matemática, que as projeções se comportam assim,
mas agora introduzindo as tuplas preciso falar isso. Sim. Uma pergunta sobre a nomenclatura. Hum. Eu posso chamar essas reduções de produtos que extrair do lado esquerdo, eu posso chamar de beta redução? É uma redução, Vita, nesse caso. Se você aplicar essa... Você pode ver elas como igualdades também, certo? Mas costumamos visualizar elas meio direcionadas. Tá? Essa parte vai ser substituída por essa. Por motivos óbvios, porque quando você calcula, você quer simplificar a coisa. Se em algum momento você tem um A, e você tem um Bzinho, para qualquer Bzinho, na verdade, você poderia substituir o A com essa coisa. Mas raramente você vai fazer isso, certo? É como se você tem um 5, e você sabe que o 5 é igual a 5 mais 0. Tem vezes que você vai precisar fazer isso, mas normalmente você opera no lado de simplificação, da direção de simplificação. Sim, outras dúvidas? Sim. Desses bichinhos aqui? Angle brackets, não sei em inglês. Angle brackets. Alguém sabe? Desculpa, não, em inglês eu sei, não sei em português. Alguém sabe? Parênteses anguladas, talvez? Não sei. Científicas a gente chama de parênteses bicudas. Pronto. Ok, bicudos, gostei. Parênteses bicudos. Então, ok, um segundo. Eu estou respondendo, e eu leio também sobre a pergunta de qual é o nome do símbolo, ok? Mas o nome dessa coisa semântica é o construtor de tuplas, ok? Esse carinha aqui é o construtor de tuplas alfa cruz beta. E aqui é implícito isso também. Tá? Então, se eu falar seja W uma 2 tupla, 2 refere à quantidade de componentes que tem aqui, então talvez, não sei, talvez aqui vou começar com 2 e vamos ver o que acontece depois. Então, faz sentido falar em introduzir o tipo de 2 tuplas, com o que eu fiz até agora? Faz sentido alegar que eu introduzi o tipo de 2 tuplas. É uma pegadinha, obviamente, a pergunta, o tom da voz está atraindo minha pegadinha. Qual a pegadinha aqui? Como é? Qual é uma tupla? Não, peraí, esse é o construtor, certo? É o construtor de... Eu poderia aplicar ele, por exemplo, no 2 Celathanos e eu já criei uma tupla. Certo? Eu poderia aplicar em outras coisas, criei uma tupla. Mas por que seria errado falar que introduzi o tipo de 2 tuplas? Breno? Ok, estão faltando fazer umas coisinhas. Um segundo. Mas vamos fingir que eu fiz essa. Está faltando fazer umas coisinhas. Nos conjuntos, a gente falou quando que são iguais os conjuntos. Nas funções, discutimos isso. Preciso discutir quando que são iguais tuplas entre si, ok? Mas tem um problema se eu falar que eu defini o tipo das 2 tuplas. Fabrício? É uma tupla com a realidade de 2, podendo ter também tupla com a realidade de 3, mas são o mesmo tipo. Não, com certeza não vai ser o mesmo tipo, uma 2 tupla, uma 3 tupla. Certo? Mas o que eu estou alegando é não que eu falei o tipo de tuplas, teria problema, porque tem 2 tuplas, 3 tuplas. Eu defini o tipo de 2 tuplas. E mesmo assim tem problema se eu alegar isso. Qual o problema? Sim, Jamil? Fale um pouco mais. Depender de quem? Ok, mas tu falou que vai depender do A e do B. Não é do A e do B que depende dessa coisa, depende de quê? Do alfa e do beta, certo? Então, para qualquer alfa e qualquer beta, eu tenho um tipo, duas tuplas de alfa cruz beta, ok? Então, aqui eu não defini um tipo, eu defini uma infinidade de tipos. Já, de 2 tuplas. Então, não faz sentido falar, o tipo de W é 2 tupla. É a mesma coisa de falar o tipo da F é função. Preciso falar na função de onde para onde na 2 tupla, eu preciso falar quais são os 2 tipos dos componentes. Okay? Aqui, então, uma família de tipos inteira. Da mesma maneira que se eu falar funções, é uma família de tipos, uma para cada alfa, cada beta, tenho funções de alfa para beta. Para cada alfa, para cada alfa e cada beta, eu tenho um tipo tuplas alfa cruz beta. Ok? Ficou claro? E por isso estou falando que tecnicamente o construtor também é um construtorzinho que é parametrizado por esse alfa beta, ok? Tecnicamente aqui talvez seria mais justo escrever isso como uma virgulizinha, mas tá, tanto faz.
Okay? Então, esse seria o construtor que construa tuplas do tipo alfa cruz beta. Okay? Dúvidas? Ok. Vamos lá, quando parece que eu vou saber que... Será que consigo isso na mesma tela? Seria legal se conseguir. Acho que eu vou conseguir. Igualdade. Então, a pergunta é quando se eu tenho... opa, tá, desisto. Ok. Se eu tenho W, W', desse tipo aqui, quando é que eu vou falar que são iguais? Quero sugestões. Gabriel. Quando WL e W L são iguais e o Então, um segundo. Aqui a gente ia falar que essa coisa acontece. Vamos lá. O W igual W' acontece. O que eu usei, vou precisar ver, quero ficar um pouco consistente aqui. Quando definir igualdade em algum lugar, se alguém perceber, igualdade, pronto. Ok. Era essa coisinha. E ok, tá. Ok, então vou ficar aqui meio mais consistente. Parece, pelo menos estou definindo o que significa igualdade para qual tipo? Alfa cross beta. Então é meio implícito aqui que tanto o W quanto o W' são desse tipo. Eu escrevi isso acima também, mas poderia apagar isso até. É meio implícito. E isso significa, sim, Gabriel. Muito bem. Então aqui, Gabriel já respondeu na minha próxima pergunta, que era sobre essas duas igualdades que aparecem aqui, porque são de tipos diferentes. Essa é do tipo alfa e essa é do tipo beta, ok? E isso então pressupõe que para eu conseguir comparar tuplas de alfa cross beta, eu preciso saber como comparar tuplas, não tuplas, habitantes de alfa e também comparar habitantes de beta, ok? E espero que é meio óbvio também que se eu tenho uma tupla, sei lá, de alfa cross beta e uma tupla de beta cross alfa, e tentar perguntar se essa coisa é válida, qual a resposta aqui? Pero, tá? Não é que não vou falar que elas não são iguais, porque isso significa que compilou a pergunta e acontece que não são iguais. Ou por causa dessa coisa que não deu certo, ou por causa dessa coisa que não deu certo. Mas nem compila a pergunta, ok? Então agora sabemos o que seriam a igualdade entre tuplas também. Dúvidas? Só poderia ser o que tu falou? Sim, sim, claro. Se o alfa, obrigado. Se no caso especial onde acontece que o beta é o próprio alfa, nesse caso eu tenho W aqui dentro e obviamente eu posso comparar esses dois. E espero que é óbvio a partir disso que se eu escrever 2 e perguntar se esse cara é igual ao 2, 1, primeiramente, essa pergunta compila ou não? Compila, não vou ficar muito chato para falar, tal, você não sabe os tipos do 1 e 2, pode ser inteiros na esquerda e naturais na direita, blá blá, ok. Vamos ver, são inteiros. Compila, ok? E qual a resposta? Não, por quê? Porque eu escolho qualquer um dos dois, mas preciso escolher pelo menos um, porque é uma conjunção aqui. Então escolhe a esquerda, você fala, ok, isso já deveria acontecer essa coisa aqui no mundo dos inteiros. Eu sei que é um diferente do 2 no mundo dos inteiros, então essa coisa não é igual. Cuidado, porque aqui eu tenho ok?
Concordamos sobre essa afirmação aqui? São iguais. E aqui concordamos que não são iguais. E quero comparar essas coisas também. E essas coisas também. Opa. Ok, já tem um problema aqui, mas não o ponto que estou tentando enfatizar aqui. O problema é que nem introduzi 4 tuplas, mas posso confiar que vocês entenderam o que seria uma 4 tupla. Seria alfa, cruz beta, cruz gama, cruz delta. Só estou testando o alfabeto greco aqui. E eu teria ponto 4, ponto 3, ponto 4. Não faz mais sentido falar left e right. Até no 3 você poderia pegar left e right e um cara no meio, mas não é tão comum também. Então, a partir do momento que você quer ficar assim agnóstico sobre os nomes dessas coisas e ter mais que 2 componentes, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ou projeção 1, projeção 2, blá, blá, essas coisas são bem mais legais. Então, a pergunta é, eu vou começar aqui. Quero ver mãos. André, são iguais. E se eu perguntar por quê, a ideia é sempre, ok, quero enfatizar isso na igualdade também. Um segundo, como que Gabriel inferiu isso? Talvez ele, sei lá, estudou o capítulo antes de chegar à aula, mas supondo que não, a ideia para definir a igualdade, para capturar a ideia de igualdade, para falar melhor, foi a mesma até agora, como sempre. São iguais se eu não consigo observar alguma diferença entre os dois, usando todas as ferramentas que eu tenho para consultar esses caras, toda a interface que eu tenho. Aqui tenho 2 maneiras para observar, então eu vou pegar a primeira maneira e fazer ela nos 2, eu preciso concordar, e a segunda maneira que eu vou fazer essa nos 2. Se fosse função, cujo domínio tem, sei lá, uma infinidade de habitantes, eu teria uma infinidade de coisas para fazer para testar, para ver se elas se comportam do mesmo jeito. E agora, no conjunto inteiro, aqui tem uma infinidade de perguntas, mas a ideia é que, de fato, para qualquer inteiro que você vai perguntar esse conjunto, se ele pertence a ele, e esse conjunto, se pertence a ele, vão acabar sendo a mesma coisa. O que significa? Estou testando umas coisas aqui que a gente entende como traduzir isso. O que significa essa coisa aqui? Alguém? Mãos, mais mãos. Então, peraí, se a gente não sabe o que significa isso, temos problema. Não quero saber como pronunciar isso, tá? Quero saber qual a fórmula que está escondida aqui, porque lembramos que para ter o direito de eu falar que eu entendo como conjunto, o que significa que eu entendo o conjunto? Significa que eu sei traduzir isso. Se eu não sei, se não sei traduzir isso, se não sei como responder na minha pergunta, não faz sentido pensar que eu entendo qual conjunto é esse. Porque entender qual conjunto é esse, literalmente significa que você sabe traduzir essa proposição. Yasmin. Continua? Ok? Obrigado. Qual seria? Tá, próximo. Felipe. Exatamente. Ou x igual a 2. E o que significa que o x pertence aqui? X igual a 2, ou x igual a 2, ou x igual a 1, ou x igual a 2. Tá? E pelo fato que essas 2 proposições são equivalentes como proposições, eu sei que esses 2 conjuntos são iguais. Ok. Vou deixar isso aqui em algum outro canto. E a pergunta é, então, se esses 2 conjuntos são iguais. Nem lembro se alguém respondeu. Alguém respondeu? Ok, vamos lá. São iguais ou não? Não, peraí. Estou na direita nos conjuntos, certo? Sim, são. Foi respondido? Ok. Concordamos, então, que esses caras são iguais? Beleza. E na esquerda são iguais? Taipero, muito bem. Não é questão que não são iguais, é taipero. Por quê? Porque os tipos aqui são diferentes. Essa coisa aqui tem tipo int cross int.
E essa coisa aqui tem int, crossint, crossint, crossint. Tipos diferentes, nem vou perguntar. Então aqui já tenho um type error. Eu não vou enfatizar isso ainda mais na própria pergunta. A própria pergunta tem type error. Ok? Sim. Você vai ter, esse conjunto tem conjunto de conduta é dupla de dupla? Claramente, porque quero um pouco defender que a resposta deveria ser óbvia. Ok, mas vamos lá. Qual a pergunta de Francisco? Poderia ter tuplas feitas por outras tuplas, certo? A única coisa que pressupôs aqui, para formar essa tuplinha, essa dois tupla, era o quê? Que o alfa é um tipo e o beta é um tipo. E não restringiu o alfa ou beta para falar, o alfa precisa ser um desses tipos aqui. Ou o beta não pode ser um tipo desses aqui. Para qualquer tipo que você quer, você pode instanciar esse alfa e esse beta com esse tipo que você gosta. E sendo que o alfa cruz beta também é um tipo, o papel desse beta poderia ser, sei lá, um gama cruz delta. E nesse caso teria uma tupla aninhada. Certo? Faz sentido? Faz sentido também um discurso sobre por que deveria ser... Tipo, eu não teria o direito de falar não vamos considerar tuplas aninhadas, porque isso deveria fazer isso desde já aqui, quando falei, olha, o alfa é um type e o beta é um type. Deveria ter falado, tem restrições, cuidado. Mas não falei nada disso, certo? O alfa é qualquer tipo que você quer, o beta é qualquer tipo que você quer, e você já tem um tipo formado por essas tuplinhas aqui. Ok? Vamos lá. Jamile. Tem algum conceito para um tipo atômico, inteiro, natural? Existe algum nome para isso? É atômico mesmo. Sim. Os inteiros, os naturais e tudo mais são tipos atômicos que não dependem, não são construídos a partir de... Sim. Pode chamar de primitivos também. Em linguagem de programação é mais comum chamar eles de primitivos. Você chega numa linguagem e pergunta quais tipos primitivos aqui. Fala, ok, são esses caras que são primitivos. O resto são definidos em termos de construtores de tipos ou construções de tipos como esses que a gente está fazendo aqui e envolvendo também os primitivos, certo? Acabou a mão? É isso? Eu acho que a música que dinheiro da outra. Ok, certo. Sim. E se eu comparasse tipo, uma dupla de uma dupla de uma dupla, poderia type erro? Precisa ter o mesmo type, certo? Então, se são duplas alinhadas, que eu estou falando, eu quero ver qual qual é o tipo aqui que você está comparando. Então, se você comparar alfa cross ela beta cross gama, você quer comparar uma coisa desse tipo, a outra coisa deve ser do mesmo tipo. Ok? Faz sentido? Ok, vamos lá. Sim, Débora, fale. A esquerda dá, tá, ok, obrigado. Vou escrever isso. Type error. Um segundo. Eu vou distanciar essas para não confundir. Essa só é que dá o type error. Essa aqui é válida. E não tem nenhum type error, obviamente, já que é válida. E essa também é válida. E ela não tem nenhum type error. E essa é inválida, mas ela não tem type error. Ela é perguntável, a resposta é que não são iguais. Tá claro? O único type error é aqui. Eu acho que eu escutei errado, não sei se eu estou não. Que a definição seria usar uma type erro, não, tá certo? Peraí, tá falando dessa coisa aqui? Não, essa não tem type error, não. Eu estou perguntando se esses caras são iguais e estou pressupondo que os dois são habitantes desse tipo, ok? E estou reduzindo essa pergunta para uma conjunção de duas proposições, cada uma em igualdade em tipo diferente. Essa estou comparando coisas tipo alfa e aqui estou comparando coisas tipo beta. Ok? Ok, vamos lá rapidinho, espero rapidinho mesmo, passar nas três duplas. Poderia fazer essa coisinha? Três duplas. Como formaria, construiria três duplas? Deveria ter, espero que todo mundo imagine isso, deveria ter um A, um B e um C. Quais são os tipos dele? Ok, alfa, beta e gama. E agora, se eu tenho esses, eu vou querer ter, uma maneira, um construtor, para construir essas coisinhas. Onde aqui vou botar o Azinho, o Bzinho e o Czinho. Qual seria o tipo dele?
Ok. Bem, a interface que eu tenho, vocês entendem qual seria. E aqui, então, existe um certo blá blá blá. E posso entender que agora eu sei usar 3 tuplas também. E a pergunta é, não quero falar de 4, obviamente. A ideia é que, ok, entendi de 3 tuplas, provavelmente eu estou entendendo o que seriam as n tuplas. Onde esse n, a ideia é uma metavariável, certo? Então eu quero fazer 4 tuplas, 5 tuplas, 6 tuplas e tudo mais. Então a ideia seria, eu vou tentar resumir isso de uma maneira boa. Aqui eu tenho um A1zinho de um tipo alfa 1zinho. E eu tenho até um ANzinho de um tipo alfa nzinho. Ok? E no final das contas aqui eu vou ter o A1, o AN. E aqui vai ser o alfa 1 até o alfa N. E esse seria o construtor das minhas tuplas. Eu vou ter também um blá blá blá. Eu entendo quais são os destrutores dessas coisas. Alguma dúvida? Então, se eu falar agora, sei lá, que eu tenho um W, que ele é do tipo int, cross not, cross person, sei lá, cross int. Estamos entendendo qual bichinho é esse? Que pergunta você pode fazer? Quantas perguntas posso fazer para esse bichinho? 4. E se eu falar para cada uma delas qual a resposta que ele vai dar, eu tenho o direito de falar que eu defini esse bichinho. Se eu não responder nas 4 perguntas, se eu não falar como ele responde nas 4 perguntas que eu posso fazer para ele, eu não tenho o direito de falar que eu defini o W. Eu só declarei o tipo dele. Tá? Sim, Yasmin. Peraí, fala não? Considere que é outro colchete, certo? Sim, porque olha, tem essa coisinha aqui. Esse é o colchete alfa, que nem colchete é, bicudo. É assim? Ok. O nome é colchetes angulares. Concordo. Não, vamos lá. Bicudo é melhor. Pronto, aqui a alfa N. Então, eles são, de fato, diferentes, não apenas do tamanho, até se ficar nas duas tuplas, certo? Se você ver o construtor in string e o string person, são outros construtores, certo? Considere que aqui tem uma coisa invisível lá, que é inferível também pelo contexto, por isso a gente não precisa escrever isso sempre. E a outra dúvida? Um segundo. Já vou dar uma pequena resposta. Já em Haskell tem nativamente, já chega com 3 tuplas, n tuplas para qualquer quantidade que você quer, certo? Então você não faz para você tentar definir isso. Eu estou introduzindo aqui uma infinidade, ok, de tipos. E na verdade para cada n lá que eu defini, para o 2, ou 3, ou 4, ou 5, já tem uma infinidade, porque eles são parametrizados, são polimórficos, certo? São parametrizados a partir desses tipos aqui. Então, quantos tipos de 3 tuplas eu tenho? Uma infinidade. Uma para cada escolha de alfa, beta e gama, já fornece um tipo de 3 tuplas, ok? E agora a pergunta supondo que esse blá blá aqui compilou, o que foi esse blá blá? Vamos ver nos duas tuplas. Significa que supostamente você entendeu qual a maneira de calcular, você entendeu qual a interface que você tem, e você entendeu o que significa igualdade para esse tipo. O blá blá tem tudo isso escondido nele, ok? E agora faz sentido começar a se preocupar com implementação de tipos. E isso tem a ver porque, sei lá, alguém falou de Haskell, onde Haskell, de fato, eu tenho, ela já chega pronta com um bocado de tipos. Uns deles são todas essas coisas de 3 tuplas, n tuplas, blá blá. Mas vamos fingir que não tem. Vamos fingir que estou numa linguagem, por exemplo, que ela tem 2 tuplas,
para qualquer alfa e cada beta, ela consegue formar 2 tuplas e ela não tem 3 tuplas. Mas chega um momento onde eu vou querer usar uma estruturazinha lá do meu programa, onde, sei lá, vai ser um person, e o person não vai ter apenas um nome e uma idade, vai ter um nome, uma idade e um e-mail, ok? Então já queria ter algo desse tipo aqui, de string, sei lá, ok, vou começar escrevendo numa maneira que eu brigaria com qualquer programador que escreveria isso. E eu vou brigar daqui a pouco comigo. Mas vamos começar assim. Ok? Eu tenho um nome, uma idade e um e-mail. E o meu problema primeiro é que essa coisa aqui não existe na minha linguagem. Ela não tem 3 tuplas. Então, entra agora o trabalho do programador, onde está usando uma linguagem que ele está sentindo falta de um conceito, mas sem nenhum problema, se a linguagem é poderosa o suficiente para ele definir esse conceito, beleza. E a ideia é que uma linguagem é boa quando ele te permite facilmente estender os conceitos que ela chega. Essas são chamadas baterias ou pilhas, às vezes. Muitas linguagens falam all batteries included, significa que vem junto com bibliotecas, com muita coisa. Nunca é toda coisa que você vai precisar. Tá? Então você sempre precisa ter maneiras boas para estender as coisas que a tua linguagem tem. E agora quero, antes de chegar no desafio que estou falando, brigar com essa ideia. Por que seria ideia terrível essa coisa? Não estou falando que a ideia terrível ter 3 tuplas são boas, mas o que escrevi lá, string, int string, para meus objetivos do meu exemplo que eu dei, é uma ideia terrível. Gabriel? Estou abusando dos tipos, certo? Se eu quero falar assim, eu deveria ter um tipo chamado, sei lá, name, um tipo chamado age para idades e um tipo chamado e-mail, certo? E assim, eu nunca vou ter na posição infeliz que o meu colega que trabalha, sei lá, em C, onde a comunidade é muito acostumada a fazer esse tipo de coisa, e ele vai acabar com uma pessoa chamada, sei lá, blá blá, arroba blá blá, ok? Ou que o e-mail dela vai ser fulano, ou que a idade dela vai ser menos 42, esse tipo de coisas, ok? Mas, esquecendo essa coisa, e voltando para um problema hipotético e agnóstico, onde de fato eu quero uma triplinha de string in string, o que é que eu posso fazer? Tem 2 ideias só. Eu peguei em Haskell, por exemplo, e eu removi as 3 tuplas, ok? Não tem mais. Vai ser compiler error. Então, minha pergunta é, como que eu poderia implementar esse tipo? Faz sentido começar com um exemplo. Então, se eu tenho essa coisinha aqui, meu colega, na verdade, tem essa coisinha aqui. Meu colega trabalha com um W, cujo tipo é essa coisa. Como que posso trabalhar com algo em tal forma que qualquer coisa que meu colega faz, eu consigo fazer também? Olivia? Pode começar fazendo uma tupla de uma tupla e uma coisa? Ok? Qual seria então então meu colega, um segundo, não gostei dessa coisa aqui. Então o meu colega trabalha com o W dele, que é uma tripla. Então vou chamar ela de como chamar ela? Triple U, ok? E vai ser uma alfa. Vamos dizer que vamos ficar agnósticos. Alfa ele trabalha assim, certo? Ok. E ok, já que isso vai ser uma dificuldade achar esse símbolo em Unicode e tudo mais. T, para lembrar de tripla, ok? Alfa cross beta, cross gama. Então, você vai trabalhar com qual objeto? Qual seria o tipo do objeto que você vai usar? Ok. Aham, Alpha cross beta aham. cross gamma. Com a respiração aí, entendemos que tem parênteses aqui. Parênteses alfa cross beta, cross gama, certo? E agora, a primeira coisa para garantir é que tua linguagem tem isso. Porque eu estou trabalhando uma linguagem que tem 2 tuplas, ok? Então, eu posso formar bichinhos aqui, e a pergunta é, para me convencer que estou trabalhando bem, eu preciso fornecer uma tradução. Tradução que pega bichinhos desse tipo, eu preciso ter uma tradução que pega bichinhos desse tipo e fornece bichinhos desse tipo. Então, como que eu vou definir essa tradução? Vou chamar de trad.
de traduzir, ok? Aham. O tipo dela, eu já falei qual é. Vai ser esse aqui. Aí. Eu estou botando parênteses aqui para enfatizar o que está acontecendo com as convenções que a gente tem sobre a precedência desse símbolo e desse símbolo. Eu poderia deixar isso sem parênteses, mas quero botar ela só para enfatizar do que está acontecendo. E eu vou botar aqui também. Agora está tudo claro. Então, o tipo da trad é esse aqui. Gostaria alguém falar qual seria a trad? Como definir a trad? E esse é um exercício para me convencer que vocês estão começando a entender também qual é o meu trabalho quando eu quero definir coisas de tipo seta. Certo? Porque para definir a trad, ela é uma seta. Então, o que eu preciso fazer para ter o direito de falar eu defini a trad? Mais mãos? Espera um pouco. Breno. Como assim? Ok, responda qualquer uma das coisas que você quer. Tá falando isso? Ok. Aham. Ok. Quem concorda com isso? Peraí. Antes de concordar, discordar. Compila isso? Alguma briga sobre o que está acontecendo aqui? Sobre o que o Breno está fazendo? Sim? Não é uma briga, mas é o que eu faria. Faria algo diferente? Mas tu gosta disso também ou não? Vamos primeiramente ver se tem algo para brigar. Alguma briga com isso? Tem briga, Olivia? Esse deck que você colocou, ele falou que era igual? Ele falou igual, mas ele está definindo uma função. Então, eu poderia escrever igual aqui. Quando a gente fala igual dentro de uma definição, é porque a gente deixa meio implícito essa coisa, certo? Eu só deixei ainda mais implícito. Qual a ideia? Se você definir, ele está alegando que se ele definir o que isso significa, ele acaba definindo o que trad é. Qual a trad? Então, vamos lá. Por enquanto, brigas concretas. Sim, qual briga concreta? Não está mostrando como chamar cada habitantezinho de ABC quando a gente tiver essa nova AB. Um segundo. Tá, mas por enquanto, eu só quero a tradução. Não terminou o meu trabalho de implementar o tipo. Não quero apenas uma tradução. Eu vou precisar também traduzir a sintaxe cada vez que o cara chama, sei lá, a ponto 1, a ponto 2, a ponto 3, alguma tupla. O que eu vou chamar na tradução da tupla? Então, o trabalho não terminou. Estamos apenas na parte onde quero falar para cada habitante desse tipo que ele tem e não tenho, qual, primeiramente, preciso decidir com que tipo de coisas vou representar isso. Isso já decidi para vocês. Na verdade, não fui eu. Não lembro quem respondeu lá, mas parece que é uma opção boa. E a segunda coisa é falar quem dos habitantes aqui vai representar esse habitante aqui. E isso vai ser a partir da tradução. Ok? Ainda vai faltar uma coisa, mas quero brigar por enquanto ainda na parte de tradução. Sim, Talib. Peraí, tá falando desses bicudos? A gente chamou bicudos. É isso? Ok. Esse exemplo que você deu type error, justamente pela quantidade diferente, não seria o que aconteceria. Um segundo, não é só quantidade, certo? Porque mesmo se a quantidade é a mesma, dá para fazer type error. Por exemplo, pode ser string int num lado, int string no outro lado, já teria type error qualquer comparação entre os dois. Tá? A pior ainda, certo? Porque se eu ver que as tuplas é uma 2 tupla, uma 4 tupla, eu já sei que nem preciso ver quais são os tipos, mas estou querendo enfatizar que se é 5 tupla que quero comparar, ainda há chances de type error,
porque preciso ver o alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 5, para ser iguais com os correspondentes 5 tipos do outro lado, ok? Mas aqui, tua pergunta continua aqui ou não? Se daria type error pelo fato de, entre aspas, ter só 2 elementos de um lado e 3. Ah, um segundo. Eu não estou falando... Cuidado, eu não estou pagando essa coisa, certo? Para falar que essa coisa é igual a essa. Isso já está aí, pero... Eu estou falando que essa coisa vai acabar sendo igual a essa. E você se olhar qual o tipo dessa coisa. É isso, né? Por quê? Porque a trad, que é uma função daqui para cá, que recebeu o seu argumento, então o tipo de toda essa coisa é apenas isso. Certo? Por quê? Porque o tipo dessa coisa é toda essa coisa, e o tipo dessa coisa é o argumento, então o tipo dessa coisa é a saída. Então, no lado esquerdo, tenho alfa cruz beta cruz gama, e no lado direito também tenho alfa cruz beta cruz gama. Agora entendi tua dúvida sobre o type, ok? Vamos lá. Brigas? Ok, vamos ver qual é a resposta de André e talvez conseguir achar uma briga a partir da resposta de André. André, como você ia definir essa trad? Eu iria fazer um pattern matching. Na verdade, isso é o que Breno fez. Breno fez pattern matching aqui, ok? Não é, acho que não é, essa noção de pattern matching não é todo mundo que viu aqui. A gente viu em FFC1, não todo mundo estava aqui. Pattern matching, em inglês seria casamento de padrões. A ideia é que Breno, ok, então vamos chegar lá na verdade, um segundo. Já que eu não tenho acesso ainda nessa palavra de pattern matching, vou ter daqui 3 minutos, tá? 5. Quero ver uma alternativa de como poderia definir isso. Mas estava com esperanças que quando o André falou definir de outra forma, é porque ele definiu sem pattern matching. Ok? Então, gostaria de saber como poderia definir isso sem pattern matching. E agora estou confundindo vocês porque eu falei que não tenho acesso no pattern matching, vou ter daqui a pouco, eu estou falando dessa palavra. O pattern matching aconteceu aqui porque estou falando que o argumento dele vai casar com esse padrão aqui. Ok? Então, veja com qual A, qual B e qual C casa com esse padrão e o resultado vai ser, agora você tem, aqui dentro você tem acesso num A de tipo alfa, num B de tipo beta e num C de tipo gama. E aqui você vai usar esses construtores para formar esse parzinho, depois esse e pronto, acabou. Essa é a ideia de Breno, ok? Ele usa pattern matching. E a briga possível que eu queria comprar com ele seria sobre o pattern matching, para ver se a gente tem esse direito ou não. Então, já que estamos assim andando nos terrenos perigosos sobre esse pattern matching, que não discutimos ainda, quero ver se consigo definir isso de uma maneira mais tradicional. Sem pattern matching. Sim? Você quer construir para tirar as coisas e depois reconstruir? Sim, eu estou querendo definir uma função, eu falaria que o trad do t, ok? Normalmente, é assim que eu defino funções, eu dou um nome para o argumento e o nome para o meu argumento vai ser o t, certo? E qual é o tipo do t aqui dentro? Exatamente. O t aqui tem tipo alfa cross beta cross gama. E agora preciso falar qual é esse cara. E espero que a gente vai ter uma certa dificuldade aqui. Não que é impossível, mas dá para apreciar muito que seria legal ter pattern matching. Ok? Quer continuar? Left, quer dizer, bicudo left do T, o middle do T, bicudo right do T, bicudo. Ok. Vamos lá. Vamos lembrar o que aconteceu. Opa, a ferramenta errada. Vamos lembrar o que aconteceu quando eu queria definir o que era um conjunto. Uma função que retornaria conjunto. Qual foi um exemplo aqui? 3 exemplos são aqui. Ok? Aqui meu desafio era definir algo que era função, ok? Então posso me influenciar. E a saída disso era esse tipo de coisa. A saída disso era esse tipo de coisa, esse tipo de coisa. E no final das contas falei o quê? Como que definir isso? Falei, olha, a coisa que eu quero definir aqui, que é o power set, aplicada num bichinho desse tipo, preciso determinar qual habitante de todos os habitantes que tem aqui ele é.
vai retornar? Qual deles ele vai retornar? E agora eu me pergunto, peraí, como que eu determino bichinhos desse tipo? Basta eu falar quando é que algo pertence lá. E a partir disso, eu vou definir e vou acabar definindo tanto o que significa isso. E isso significa que eu vou acabar definindo qual conjunto ele é. E acabei de, então, determinar para a entrada arbitrária qual conjunto ele vai retornar. É meio viajado, talvez, que estou falando. Eu espero que não, porque não é. Mas talvez só assim. Então, no final das contas, apliquei o bichinho aqui e estou falando como ele se comporta nas perguntas possíveis que eu posso fazer para ele. E aqui só tem uma pergunta que eu posso fazer para ele. E eu falei como ele vai responder. Se você perguntar se o A pertence nessa coisinha, ele vai falar, olha, veja se o A é um conjunto do X. Eu falei como ele vai responder para qualquer pergunta. A única pergunta que tem para fazer. Aqui, a coisa é um pouco mais complicada, porque o tipo da minha saída não tem só uma pergunta que eu posso fazer. Tem quantas? Tem duas, certo? Então, se eu quero continuar com essa maneira de falar algo, eu vou falar, peraí, no final das contas, para determinar esse cara aqui, eu preciso, na verdade, falar como ele responda em cada uma das duas perguntas que posso fazer para ele. Vamos tentar escrever isso aqui. A primeira seria, olha, se você tentar extrair a partir desse cara o ele, eu não estou gostando onde ficou isso. Ok. E o que ele vai responder se você fazer a outra pergunta para ele? Eu vou considerar que meu tipo, eu uso ele e R, e ele usa ponto 1, ponto 2, ponto 3, porque acho que vai ficar mais elegível assim, mas poderia ser outra maneira também. Então, olha. Agora, qual o tipo... Vamos viajar bastante, ainda mais para apreciar a rota máxima, ok? Qual é o tipo da coisa que essa coisa é? Essa coisa aqui. Que tipo de coisa é? Mãos. Para responder, preciso começar aqui, ver qual é o tipo disso, então eu sei qual é o tipo disso, então deveria saber qual é o tipo disso. Vamos lá, mãos. Gabriel, será um gama, concordamos todos? Ok, se todo mundo concorda, então parece que vai ser gama. Então aqui, eu estou procurando achar um gama. Alguém poderia... E quais são o meu escopo aqui, ok? Qual é? O que eu tenho acesso aqui? O T, é nada mais, certo? Ok, eu preciso achar um gama escondido no T. Qual que eu vou fazer aqui? Ok? Faz sentido para todos? Ok. E no outro, eu preciso fornecer que tipo de coisa? Qual é o tipo desse bichinho aqui? Alfa Cruz Vita. Então aqui preciso construir um cara de tipo Alfa Cruz Vita. Como vou fazer isso? Alguém? Alguém? Sim? Fale. Alguém? T.1, vírgula T. T.2. Ok. E eu poderia, na verdade, essa coisinha toda, falar, peraí, no final das contas, se isso é uma Cruz Vita, então basta eu falar como ele responde a cada uma das duas perguntas que eu posso fazer para ele. Eu vou arrumar tudo isso depois. Então, eu deveria escrever duas equações aqui. Ok? A primeira sendo... posso perguntar qual é a esquerda disso e qual a direita disso? E a resposta aqui seria qual e aqui qual? A primeira? T1. A segunda? T2. E aqui uma maneira muito complicada de definir essa trad a partir dessas três equações, que nem consegui botar elas na mesma página.
Ok? Seria obrigado a ser left e right? Poderia ser tipo substituir por 1, 2 e fazer Eu estou, para facilitar, eu acho que facilita, eu estou usando, na minha linguagem, eu uso left e right, que só tem 2 tuplas. Na linguagem dele tem ponto 1, ponto 2, ponto 3, para não confundir cada vez qual coisa eu estou chamando. Por isso aqui usei ponto 1, ponto 2, estou enfatizando, estou usando o bichinho dele. A ideia é que a interface dele me permite fazer perguntas ponto 1, ponto 2, ponto 3. O meu interface, para minhas 2 tuplas, ele permite perguntar ponto left, ponto right. Por isso eu estou falando como que esse bichinho vai responder nas perguntas ponto left, ponto right, porque essas coisinhas aqui todas que estou trabalhando são 2 tuplas, certo? A cruz vida. Faz sentido? tem que ser obrigatoriamente são duas. Porque a minha pergunta seria basicamente, eu teria que fazer tipo, um thread ter o ponto N de middle para ter o ponto 2, não? Peraí, eu quero apenas definir agora essa tradução que vai de 3 tuplas para minhas 2 tuplas desse tipo, certo? Então aqui estou pressupondo que as projeções têm esses nomes e aqui estou pressupondo que é ponto left, ponto right. Aqui seria ponto right, esse seria aqui tudo bem, ok? Mas um segundo, isso não tem toda essa discussão, estou confundindo 2 discussões ao mesmo tempo. Não deveria fazer isso. Eu comecei aqui a falar algo e depois acabei escrevendo algo diferente. Então aqui eu poderia escrever a tupla onde aqui tem o t.1, t.2, t.3. Poderia definir essa nessa maneira, sem pattern matching no caso, ou poderia abordar essa outra ideia de determinar todas as possíveis respostas para cada possível pergunta. Então aqui dentro eu tinha acesso nesse T, e aqui dentro também eu tinha acesso nesse T. Tá, chegou a hora de diferenciar essas coisas lá. Vamos lá. Então, o left é esse e o right é esse. Essa equação aqui talvez seria melhor apagar, porque ela é meio termo. Não sei se isso é óbvio. Meio termo porque por metade ela usou esse construtor aqui para criar uma tuplinha, em vez de falar como que essa coisa responda no ponto L, no ponto R. Por outro lado, para a outra parte ela não fez isso. Então essa seria uma coisa intermediária. Eu gostaria de apagar isso ou deixar isso para lá. Então aqui seria uma outra maneira de definir essas coisas todas. Aqui seria um tipo ok. Aqui estou esperando ver um alfa. Aqui estou esperando ver. Vou escrever assim. Esse é um alfa. Esse aqui foi um beta. E esse aqui foi um gama. E ninguém falou isso para mim, mas eu confundi aqui a anotação, né? Esse seria ponto 1, ponto 2. Ok, vamos lá. Brigas, porque eu tenho briga ainda. Essa parte precisamos entender bem. Sim, Jamile. Sim. Como é que a gente está definindo a trave da 3 tupla para 2 tupla e não o contrário? Porque na minha cabeça isso parece mais ser uma trave de algo que a gente tem para o que a gente quer. Eu... Eu tenho 2 tupla e quero uma transformar na 3 tupla, né? Um segundo. Não, a ideia é que eu estou com inveja do meu amigo lá que trabalha com 3 tuplas. Eu estou num mundo onde não tem 3 tuplas. Então, preciso as coisas que ele fala, eu quero ser capaz de falar também. Então, quando ele está mexendo com um bichinho que é 3 tupla, eu queria ter uma maneira de traduzir essa coisa para um conceito meu. Só que a coisa que está faltando ainda é falar cada vez que ele chama o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o que eu vou chamar. Então, no código dele, quando ele tem, está faltando ainda o seguinte, quando ele tem um T e ele usa isso, eu preciso traduzir essa coisa aqui também para alguém, certo? Ele vai acabar sendo traduzido para alguém, o ponto 2 também.
Alguém pode me ajudar para achar isso? Então, vou ver o código dele cada vez que ele usa t.1. Eu vou precisar traduzir isso como. Sobre a parte de t, eu estou meio preso. Breno, fale. Qual seria a primeira? Muito bem, um segundo. Sobre a parte de t, primeiramente preciso traduzir esse bichinho. E a ideia é que a minha tradução foi fiel e boa, no sentido de ela me permite perguntar, extrair toda a informação que ele consegue extrair também. Ele tem uma maneira de extrair 3 informações lá. Uma de alfa, uma de beta, uma de gama. Eu preciso falar, a partir do objeto traduzido, quais são as perguntas que eu posso fazer para obter as mesmas informações que ele obtém lá. Então, pode falar, o t.1, você vai obter isso como? Observe que eu não tenho nenhum typero aqui, porque cada vez que eu faço uma dessas perguntas aqui, eu estou perguntando algo do tipo coisa cross coisa. Ok? Então, o que eu vou fazer agora, se eu quero programar bem, vou falar, olha, eu achei uma maneira de implementar o meu tipo, certo? Então, eu vou introduzir açúcar sintático, eu vou copiar a sintaxe dele, eu vou falar, cada vez que você, na minha linguagem agora, vou escrever essa coisa, traduza isso vai ser um açúcar para essa coisa. Tá, isso eu deveria escrever assim. Vamos lá. Vou falar, introduzir um açúcar sintático, e cada vez que você vai ver, cada vez que eu vou escrever na minha linguagem, A, B, C, entenda que isso é apenas açúcar para essa coisinha. Quais são os tipos implícitos aqui? Aqui vai ser um alfa vita gama. Aqui é um alfa vita. E aqui um gama. Desculpa, aqui é o quê? Alfa cross vita, vírgula, gama. Ok? E então eu falei, quando eu vou escrever no meu código agora, essa triplinha vai ser traduzida como se fosse um pré-compilador, um macro, certo? Vai ser traduzida para isso, e cada vez que eu vou ver ponto 1, ponto 2, ponto 3, algum objeto desse tipo, eu vou traduzir exatamente assim. Ok? E o que eu ganhei? 3 tuplas, ok? Minha linguagem não tinha 3 tuplas, eu ganhei 3 tuplas. O trabalho, o desafio que tenho aqui não foi grande, ok? Se você tem 2 tuplas, para conseguir 3 tuplas é bem fácil. É tão fácil que é muito difícil você achar uma linguagem que já tem 2 tuplas e não tem 3 tuplas gratuitas junto com ela. Um desafio que quero vocês pensarem, que vai ser o primeiro desafio verdadeiro. Quem já viu e conhece isso vai achar bem fácil, mas é um desafio bem difícil. Implementar duas tuplas. E cada vez que você quer implementar algo, a pergunta é o que eu tenho? Porque se você não tem nada, você não consegue implementar nada. Mas a ideia agora, antes dessa conversa, eu removi as 3 tuplas. Eu te permiti ainda trabalhar numa linguagem que tinha 2 tuplas e a gente usou 2 tuplas para implementar 3 tuplas. Fácil. Agora, se eu quero implementar 4 tuplas, 5 tuplas, N tuplas, eu acho que o desafio vai ser bem pequeno. Certo? A gente vai copiar essa ideia de maneira recursiva. O desafio é implementar 2 tuplas, se eu remover as 2 tuplas também. E eu não vou te dar 3 tuplas, obviamente, porque você poderia fazer uma gambiarra bem lixosa, falar, ok, vou usar 3 tuplas e o terceiro componente vai ser um carinha lá para ocupar um espaço só.
eu nunca vou olhar nele, mas a ideia é que você não tem tupla nenhuma. É que você tem as coisas que a gente tinha antes. Então, você tem conjuntos e funções, e você quer implementar as... Na verdade, vamos dizer só conjuntos. O desafio seria usar conjuntos para implementar duas tuplas. O teu trabalho que você precisa fazer é decidir, primeiramente, a primeira pergunta seria qual seria o tipo que você vai usar para representar as duas tuplas que teu amigo tem na linguagem dele. Ok? Você não tem tanta liberdade aqui, porque vai ser algum tipo de conjunto, ok? E precisa falar como que vai ser traduzido, então a forma que, olha, teu amigo usou XY, essa coisa vai ser traduzida para qual conjuntinho teu? E também as interfaces que ele faz, as perguntas que ele faz, se ele usar uma tuplinha e perguntar o ponto 1 e o ponto 2, como que você vai extrair a mesma informação que ele consegue extrair? E esse é um desafio legal, que não quero discutir agora como fazer, vocês precisam pensar bem nisso, mas estou enfatizando que não é fácil. Para quem já viu isso, é super fácil. Mas pensar na ideia é... eu vou discutir um pouco uma coisa só. Uma coisa que não funciona, ok? Porque quando você implementa essas coisas, eu esqueci de falar isso, precisamos respeitar a igualdade também. Isso eu não tratei aqui, eu esqueci. Em qual sentido? Se ele pegar um T e um T' que são iguais lá, eu traduzir o T e eu traduzir o T' que são iguais nas minhas traduções, preciso respeitar exatamente o que significa igualdade para ele. Então, se as traduções acabam sendo iguais, isso só poderia acontecer se sometesse os originais triplas eram iguais, ok? Então, aqui preciso fazer isso nessa mesma forma. Então, se eu tentar aqui uma maneira que não funciona, como não implementar? E já vou, porque vou tentar, o que eu vou escrever, vou tentar dois tuplas até do mesmo tipo, alfa cross alfa. Okay? Então, eu vou falar que eu vou pegar essa tuplinha alfa cross alfa, por exemplo, pegar o X, o A1, A2, eu vou falar, esse, eu vou traduzir, vou associar, para esse. Então, na verdade, esse desafio que eu vou ter aqui para implementar dois tuplas vai ser onde eu considero as dois tuplas do mesmo tipo, ok? Dois tuplas desse tipo aqui. Ok? E por que isso não funciona? Sim, Breno? Muito bem. No coração é porque eu perdi informação. O cara que trabalhou com isso tinha uma informação que eu não tenho. A informação era que qual o primeiro, qual o segundo componente. Se eu traduzir assim, eu não tenho como extrair essa informação. Então, preciso achar uma outra maneira que me permite ainda ter acesso nos componentes e sem perder a informação de qual o primeiro e qual o segundo. Rafael tinha uma mão levantada, acabou? Ou ainda tem? Olha, você tem opções. Aqui a gente escolheu, parece meio arbitrário, que a gente escolheu associar a esquerda aqui. Você entende que a gente poderia ter botado as parênteses aqui. Agora, ficando consistente, se você quer descrever isso de uma maneira recursiva, você vai acabar sempre associando essa coisa na esquerda. Então, quando você vai querer tratar quatro tuplas, você vai acabar usando esse tipo para implementar. Como se fosse a lista. Como se fosse o quê? Uma lista. Não seria como se fosse uma lista, porque aqui os tipos podem variar. Não, sim. Ok? É meio estranho. A associação com lista não é... A escolha de ser a esquerda ou a direita ser mantida. Ok, mas o que isso tem a ver com lista? Que é semelhante com a lista que você só adiciona a esquerda e só a direita. Ok. Tipo cabeça, está falando que vai... Ok, sim. Sim. Ok, entendemos então essa ideia de implementar tipo. Espero que é a coisa principal para entender dessa aula, quais serão meus deveres. Mas agora preciso voltar para ter essa briga com a primeira definição, finalmente, de
de Breno, tem algo que estamos pressupondo aqui para essa coisa funcionar, para essa coisa compilar, definir e ser aceita como... Para ter acesso nesse pattern matching, eu preciso justificar isso de alguma maneira, e a coisa que eu preciso para justificar isso eu não falei ainda. Então, se eu de fato falar, ok, tuplas têm essas coisas, tem uma forma de formar tuplas, tem uma forma de calcular, eu sei que significa igualdade, sei lá o que, acabou, certo? Eu falei só isso. Eu falei as mesmas coisas sobre conjuntos e as mesmas coisas sobre funções. E a verdade é que nas 3 coisas que eu falei, eu deixei ainda algo por fora, mais uma informação, e essa informação é essencial se eu quero justificar definições como esse pattern matching que a gente está fazendo aqui, porque aqui tem uma implícita uma informação. Alguém consegue perceber qual é essa informação implícita? A gente consegue acessar o ABC? Acessar o ABC? Não exatamente. Sim. E a gente pode manter a igualdade. Como posso manter a igualdade? Será que a gente pode falar que essa tupla aqui, essa 3 Tripla, é igual a essas 2 tuplas, mesmo que a tripagem é um pouco diferente? Não são iguais, não são, certo? São coisas tipo diferentes. Inclusive, eu não tenho acesso, supostamente não tenho acesso na minha linguagem a isso. Tá faltando algo aqui. No coração, eu vou falar só assim para encerrar a aula e depois a gente vai perceber como arrumar isso. Está faltando uma informação que está falando, olha, os únicos habitantes que tem aqui são esses que foram construídos a partir desse construtor. E não tem como alguém chegar lá como habitante desse tipo que ele não encaixa nesse padrão de uma coisa construída... Cadê? Eu me perdi aqui. Cadê essa briga? Pronto. Então, eu preciso de algo que está dizendo qualquer argumento, qualquer habitante H desse cara aqui, com certeza foi construído a partir desse construtor, a partir do qual você pode extrair essas coisas, fazer o pattern matching e continuar. Enquanto se eu trabalhar dessa forma, estou falando, olha, eu estou apenas respeitando o que eu sei. Me dê um cara lá, não sei como foi construído, talvez você hackeou o sistema, conseguiu criar um habitante de alguma outra forma, você não chamou o meu construtor. Isso acontece muito em linguagem de programação, que tem um construtor oficial, você pode burlar talvez pouco essa ideia e construir um habitante sem passar pelo construtor oficial. Então, preciso falar o que vai acontecer para o arbitrário habitante desse cara, mas sendo habitante eu sei que eu posso fazer essa pergunta. Então, essa coisa aqui, eu já posso justificar, sem precisar de algo mais. Para essa coisa aqui, eu precisaria discutir algo mais. E essa vai ser assunto para a próxima aula. Faz sentido pensar como que posso formalizar isso. Encerramos aqui. Até quarta-feira com álgebra.